Oi, pessoal. Nós estamos aqui hoje com Olivier Fabre. Olivier, avaliador olfativo, há mais de 40 anos. A gente está muito feliz de estar recebendo ele aqui. Olivier é professor da Perfumares também. E ele vai contar um pouquinho para a gente dessa profissão. Ele já passou por mais de 80 países como avaliador olfativo e tem várias curiosidades. Eu queria começar aí, Olivier, sabendo como é que você iniciou nessa profissão de avaliador olfativo. Por que você escolheu isso? Então, comecei na perfumaria faz muito tempo e num tempo em que a função de avaliação ainda quase não existia, mas pelo fato que os perfumistas não podiam fazer tudo, o métier da avaliação veio para primeiro separar um pouco a função. Eu acho que vale da gente explicar um pouco, né, qual que é o papel do avaliador olfativo antes, então, de você contar um pouquinho aí. Qual que é a diferença do avaliador olfativo para o perfumista? Qual que é essa ligação que ele tem, né? Então, exatamente, o perfumista é evidentemente ele que escreve a fórmula e que faz nascer e viver a fórmula até que se pode propor a um cliente para um produto. O avaliador hoje é o parceiro do perfumista e no desenvolvimento da fragrância e ele faz essa ligação entre o cliente e o perfumista. O comercial e o criativo, o perfumista. E é uma função que se desenvolveu nos últimos anos e tive a chance de começar quando a função era organizar a coleção de fragrâncias de uma casa de perfumaria com o desenvolvimento da informática e pouco a pouco os perfumistas perceberam que os avaliadores, conhecendo a coleção, eles podiam ajudar no desenvolvimento. E foi assim que pouco a pouco essa função, que era uma função bastante simples, se foi sofisticando e para chegar a ser hoje uma função central bem importante, porque traz toda essa parte do comportamento, das tendências para o perfumista, né? Olha, o avaliador, me corrija, por favor. Não. Ele precisa entender muito do mercado, do comportamento humano, para traduzir isso para o perfumista que está na formulação, né? Exatamente. O perfumista, ele julga a fragrância pelas matérias-primas, pelos ingredientes que ele usa. O avaliador, ele julga a fragrância de uma forma muito mais ampla. E adequação no mercado, adequação às culturas, e também tem toda a parte técnica de estabilidade, de problemas que podem acontecer com a cor do produto final. Enfim, é uma função que se foi complexificando para chegar a ser, como já falei, uma função bem central dentro do desenvolvimento da fragrância e da empresa de perfumaria. Maravilha, de uma forma bem... Isso é desafiador, né? Porque muitas vezes a pessoa sempre acha, né, que quem faz a fragrância é o perfumista, mas tem todo um trabalho anterior que é central ao papel do avaliador olfativo, né, Olivier? Exatamente. Sim, bom, evidentemente o perfumista é a pessoa mais importante, o criativo isso sem dúvida, mas o avaliador é uma pessoa, realmente é um parceiro, é um trabalho de parceria. E até que
brinco às vezes falando que tem muitos casais verdadeiros que acontecem entre avaliadoras e perfumistas, ou ao contrário, ou avaliadores e perfumistas, enfim. Então, é um trabalho mesmo de cumplicidade, colaboração, de sinergia, né? exato. No começo, os avaliadores eram um pouco suspeitos. Eles vão interferir. Hoje não é mais o caso. Hoje eles já são queridos, Exato. já são bem Exato. aceitos. Exato. E, então, é um trabalho de relações humanas, porque o avaliador tem que, então, lidar, evidentemente, tem que ter uma relação bem próxima ao perfumista, mas também com os vendedores, também com os técnicos e com o cliente também. E o marketing, enfim, isso faz que os conhecimentos de um avaliador, e é um pouco o objeto dos meus cursos, é transmitir todos esses conhecimentos, que são muitos e em muitos diferentes tipos de conhecimentos necessários. Então, porque as pessoas acham muito assim que quando fala de perfume, acho que é um perfume, perfumaria é fina, né? Acaba passando um pouco despercebido todo o trabalho que tem para fazer um perfume para o shampoo, um perfume para um amaciante. Exatamente. E tudo mais, né? Então, esse também é o trabalho do avaliador, justamente para saber o tipo de fragrância para cada produto. Absolutamente. Então, sim, tem uma distinção bem grande entre o que se chama a perfumaria fina e a perfumaria funcional, de detergentes, sabonetes, gel de banhos, até diesel, óleo diesel, papel, enfim, tem um monte de aplicações. E então eu tive essa chance na minha carreira profissional de trabalhar em todos esses segmentos, desde perfumaria fina até óleo diesel ou gasolina para carros. E isso faz que, eu sempre falo isso, cada projeto de desenvolvimento de uma fragrância é uma nova aventura. A aventura porque se trabalha com outro tipo de base, mas também você trabalha com outras pessoas, com outras culturas. Cada lugar Exato. tem uma cultura e Sim. entende a perfumaria de uma maneira, né? Exatamente. Para um é muito forte. Exatamente. E dentro disso, das diferentes culturas, o que você conta pra gente aí de um caso que realmente assim, chamou a atenção nessa questão? Porque a gente vê aqui, por exemplo, de Rio, São Paulo, que está perto, às 5 horas, assim, 40 de avião, a cultura já é já é muito diferente, né? Os gostos. Absolutamente. Então eu imagino quando você muda de um estado, de país. Sim. O que você conta pra gente aí de que a gente adora fofoca? Então, sim, isso é verdade que, por exemplo, no Brasil, trabalhar para um projeto para o Nordeste é bem diferente do Sudoeste ou do Sul do país. Tem isso. E depois, eu lembro de um projeto que era desenvolver uma fragrância para um detergente em pó. A fragrância que foi desenvolvida, os testes não foram feitos. Foi uma fragrância que foi desenvolvida para outra região do mundo e que foi, tal qual, colocada no detergente em pó do Brasil. Com a diferença é que nesse tempo, e continua ainda, onde tinha muito poucas máquinas de lavar roupa, se deixava durante a noite a roupa dentro de molho, né? de molho, o famoso molho.
E foi lançada essa fragrância e pouco tempo depois do lançamento se percebeu que a fragrância não era boa. E se fizeram estudos e percebemos que era na etapa do molho que tinha uma combinação química que se fazia entre dois ingredientes da fórmula que difundia um cheiro muito feio. Não vou falar a palavra, mas... Bem fedido. Bem fedido. E foi um desastre. O lançamento foi um lançamento de milhões de dólares e tiveram que parar essa fragrância, recomeçar tudo e fazer a coisa certa, desenvolver a fragrância para o Brasil, especificamente. Não dá para simplesmente trazer a fragrância que funciona. Tem que entender realmente qual é o comportamento de cada lugar para saber como é a necessidade da fragrância. Exatamente. E, Olivier, dei uma curiosidade minha. É só no Brasil que usa sabão em pó? Não? Não. Se usa em muitos lugares, mas... Eu sempre fiquei me perguntando, por que faz o líquido para virar pó para depois ele virar? Então, antigamente, no começo, quando eu comecei a trabalhar, era só pó no mundo inteiro, quase, detergente em pó. Mas chegaram os detergentes líquidos e pouco a pouco reemplaçou, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos menos, mas na Europa é muito mais agora líquido que pó. O Brasil continua tendo uma... Sim. Daí o povo vai falar assim, nossos dentes não chegam nem perto da lavanderia, não sabe? Não, quando eu viajo, eu tento não usar sabão em pó. Tem outra característica, que no Brasil se usa muito sabonete em barra. Na Europa, agora, é muito gel de banho, é muito líquido. Enfim, então, cada país tem suas características de produtos, mas evidentemente olfativamente. Lembro que numa das minhas primeiras viagens na América Central como avaliador, eu fui lá com meu estojo, porque era assim que se fazia nesse tempo, estojos de amostras. Coloquei muitas fragrâncias florais brancas, opulentas, pensando que era isso. E fiz a proposta dessa fragrância e o cliente me respondeu, não é isso. Isso me remete demais a velório. Porque nos velórios na América Central se coloca muitas flores brancas que difundem um cheiro muito forte, muito agradável em outras circunstâncias, evidentemente. E isso faz que esse tipo de cheiro não é apreciado Por isso na América Central. Como que vivem realmente, assim, como são os costumes, né? E aqui, Olivier, no Brasil, tem algum cheiro, assim, que o brasileiro ele se identifique mais, que ele goste mais, assim, tem alguma preferência, apesar, né, de ter diferentes regiões, mas um gosto, nossa, agrada a maioria das regiões? Sim, tem um cheiro, para mim, tipicamente brasileiro, que é erva doce, sim, que é o erva doce. Para mim é o cheiro, eu chamo isso cheiro do patrimônio olfativo do Brasil. Porque, bom, você cheira erva doce desde as rodoviárias até os lugares mais sofisticados. Né, de limpeza. Sim. E é também associado muito à cultura, porque é uma erva que é para chá, que é usado nos chás, que faz muito bem para a saúde, e também tem essa ligação com a religião, enfim. Então,
tem todos os aspectos que faz que erva doce seja bem aceito. Nos Estados Unidos, qual seria o patrimônio olfativo com você? Boa pergunta. Coca-Cola. Olha só. Olfativo e gustativo, né? Olfativo e gustativo. Mas o cheiro de Coca-Cola, que é cítrico e com canela, para mim é o cheiro também do Old Spice, original. E Old Spice original, ele foi criado nos anos 40, mais ou menos 50, digamos, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o auge também da Coca-Cola. Então, o cheiro da Coca-Cola e o gosto, porque tem uma ligação, se sabe, muito próxima entre os aromas e as fragrâncias, a Coca-Cola é muito apreciada, mas não só, tem outros. Que interessante. E que eu acho que vale também a gente esclarecer aqui para quem está assistindo que não sabe a diferença, né, de aromas e fragrâncias, né? Você pode explicar um pouquinho? De aromas alimentar. Então, no vocabulário da fragrância se fala de aromas para aromas alimentares e fragrâncias para perfumes. Mas se usa aromas para as duas, não? Então, não se usa perfume ou fragrâncias. Perfume ou fragrância para perfumaria, para toda... Isso. E aromas para tudo que é alimentício. Exatamente. E eu diria, assim, qual é o maior desafio, diria hoje, do avaliador olfativo no mercado, né, que ele tende cada vez mais a se tornar, por exemplo, global? Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem aqui o Brasil recebendo toda uma inundação de uma perfumaria árabe, por exemplo, perfumes que vêm da Ásia. Então, acho que esbarra nesses aspectos, né, culturais, que muitas vezes não existe uma identificação, mas como que o avaliador agora ele trabalha num universo tão dinâmico e globalizado para tentar atender a preferência olfativa de diferentes culturas? Então, sempre falo que a qualidade mais importante do avaliador é curiosidade. Porque, bom, eu lembro que muitos projetos em que trabalhei, o objetivo do cliente era desenvolver uma fragrância global. E é a coisa mais difícil de conseguir. Eu acho que existe algum produto que tem essa fragrância global? Não, que até agora não achei. Tem fragrâncias que funcionam no Brasil, porque estou falando isso porque foi um caso de um projeto em que a fragrância para um sabonete líder no Brasil ganhou também, enfim, era a fragrância da Índia. Então, bom. Mas isso foi isso. Não que seja global, mas de uma localização pode funcionar na outra. Pode. Mas não é fácil. Olivier, me conta um pouco como que é hoje a inteligência artificial nesse trabalho de avaliador olfativo. Como que está sendo usada? Boa pergunta. Então, tem algo que a inteligência artificial pode ser útil na perfumaria, é que, como existem muitos ingredientes para trabalhar, para criar um perfume, a inteligência artificial pode ser muito útil nessa identificação, sim, porque bom, tem várias centenas de ingredientes naturais. Quando digo várias centenas, mais que 1000, em realidade, de ingredientes naturais, mas tem dezenas de milhares de ingredientes sintéticos. Então, a inteligência artificial pode ser muito útil para isso. Agora, que a inteligência artificial pode ser útil
para criar uma fragrância, eu acho que não. Pessoalmente, por enquanto... Por conta dessa sensibilidade. Sim, eu acho que o humano vai ser sempre fundamental para captar as necessidades e também as sensibilidades, enfim, as emoções. Eu acho que a função de perfumista e de avaliador vai continuar durando, apesar da inteligência artificial, não vai reemplaçar. E falando nessa sensibilidade, como é que você faz nesse trabalho para cuidar da tua parte do olfato? Então, eu imagino o medo que você teve no Covid, eu tenho né? Bom, sim, eu tenho esse problema. Mas eu tenho uma anedota. Quando eu cheguei numa casa de perfumaria aqui no Brasil, me pediram de colocar algumas palavras sobre o que eu fazia, a minha personalidade, sabe essas coisas que nas empresas se fazem. Os acessos de autoconhecimento. E eu inocentemente coloquei cheirar. Ótimo. Que é isso? O avaliador tem que cuidar do seu senso olfativo e não tem outro jeito que isso mesmo, cheirar. Mas, bom, tem diferentes tipos de materiais. De ingredientes. Uma pergunta nesse sentido, Sim. Porque muitas vezes os alunos eles perguntam, né? Essa sensibilidade olfativa é algo realmente inato, que a gente nasce com essa maior sensibilidade, né, para sentir os cheiros, ou isso também pode ser desenvolvido através de treinamento? Sim. Então, bom, primeiro, todo mundo tem um senso olfativo. Só tem uma proporção de 1 a 2% de pessoas que são anósmicas, que não conseguem cheirar, e em geral por acidente, muitas vezes, ou por genética. Bom, teve o problema do tempo do Covid, eu peguei Covid, como muitas pessoas, e perdi durante 3, 4 dias, que foram os dias mais angustiantes da minha vida, o senso do olfato. Mas voltou. E, em geral, bom, tem o caso de Covid longa que pode prejudicar o senso do olfato a longo término, mas a grande maioria das pessoas recuperaram. Então, todo mundo tem um senso olfativo. Depois, é uma questão de sensibilidade, de personalidade de cada um. Tem pessoas que estão interessados, estão cheirando, e outras menos sensível aos cheiros. Isso é a personalidade. Por isso que eu falo que é eterno. E é um treino diário mesmo. E é um treino que é como você falou sim. da parte da curiosidade, né? Sim. Que é bem, muito Exato. importante como avaliador. Exato. Não, e também outro ponto, Olivia, que às vezes, muitas vezes, se você puder explicar um pouquinho também, porque muitas vezes o cliente ele quer desenvolver uma fragrância e ele acha que sim, uma fragrância ele vai fazer fragrância fina, difusor de ambiente, sabão sólido, sabão líquido. É desafiador você aplicar uma fragrância em diferentes produtos, não é? Porque eles acham assim, não, você faz uma fragrância, vale para 100 produtos. É assim mesmo ou não, Olivier? Não. Explica um pouquinho essas diferenças. Então, pode acontecer que uma fragrância desenvolvida para amaciante pode chegar a ser uma fragrância que também pode funcionar na fragrância fina. Isso se chama o trickle up, em vez do trickle down. O trickle down é pegar uma fragrância da fragrância fina e colocar na fragrância funcional. Que isso se tenta muitas vezes, mas por razões econômicas, por razões de estabilidade, por muitas razões, não dá. Ou se dá,
é um caso entre muitos. Então, cada aplicação tem as suas características de estabilidade, de problemas com cor, porque isso é algo que os avaliadores têm que cuidar, de fazer propostas que não vão modificar a cor do sabonete branco para do sabonete branco. Que eu acho Por que exemplo, isso é muito importante saber realmente, sim, porque não é só uma questão de cheiro agradável, não. O avaliador, ele tem toda essa preocupação com a performance no produto, né? Exato. Não é... Uma visão praticamente universalista, né? Porque vai desde o cliente até a aplicabilidade. Então, muita parte do trabalho é desenvolvida pelo avaliador. E o pessoal sempre fala, né? Ou é de um lado ou é aponta lá no perfil. Não, o avaliador, ele é o grande muito do integrador. equilibrista ali, né? Do comercial, porque tem toda essa questão de preço. E acaba sendo também, né, eu brinco, né, Olivier, um pouco do diplomata em termos de entender muitas vezes o cliente, também. porque nem sempre o cliente ele é muito aberto, né? Muitas vezes ele tem uma certa resistência à opinião do avaliador. Como é que é? Como que você faz essa tratativa com o cliente? Tipo, olha, você não está me propondo isso, olha, mas talvez o melhor caminho seja esse para projetos que são milionários. Sim. Então, aí você falou a palavra diplomacia. De alguma forma, modéstia, diplomacia, para justamente orientar tanto o cliente, que às vezes é mais difícil de orientar o cliente que o perfumista, mas isso faz parte do trabalho. Então é um trabalho também tem que ser um grande negociador também. De relações humanas. De relações humanas. Químico, negociador, perfumista. Isso. Um pouquinho de tudo. Olivier, se você puder falar um pouquinho, o Olivier, ele é responsável, né, por um curso aqui na escola. Nesse curso que você dá, o que o aluno aprende, Olivier? Porque muitas vezes o aluno ele quer fazer um curso e às vezes ele tem dúvida, eu faço um intensivo, faço de perfumaria, faço de avaliador olfativo. Nesse curso, o que o aluno aprende? Então, tem o que eu chamo uma parte prática. Então, a parte prática é entender como funciona uma fragrância, como funciona uma casa de perfumaria. Bom, isso é uma parte, mas depois tem que ter os conhecimentos básicos, enfim, importantes dos ingredientes. Então, na parte prática se vê, exatamente, se sente os ingredientes por nota olfativa, por família olfativa e, finalmente, por estrutura olfativa, que são três coisas diferentes. Isso é basicamente a parte teórica, e a parte prática é como se chega a ser um avaliador, quais são os tipos de formações, como são... Cheirar. Exatamente. Sim, toda a parte, o que o avaliador tem que ter como qualidade, como conhecimento e como trabalhar de alguma forma. E dentro, Olivier, você já deve, nesses anos de experiência, deve ter chegado milhares e milhares de matérias-primas. Existe alguma matéria-prima ou uma família olfativa que você se identifique mais? Fala, olha, essa matéria-prima, essa família olfativa traduzem muito daquilo que eu sou, ou eu me enxergo nessas... Sim. Tem alguma específica? Sim, mas aí uma parte um pouco complicada é que o avaliador não tem que privilegiar o seu gosto pessoal, tem que privilegiar o gosto do cliente. É um desafio realmente isso. Então isso é uma parte
desafiadora. Mas no pra dia a você, dia, assim, pessoalmente? no uso pessoal, tem alguma família que fala, eu prefiro um cítrico, eu prefiro uma madeira. Existe uma preferência pessoal sua para o dia a dia? Tem. Eu estou Fala, Olivia, que a gente gosta de fofoca. Quer saber? com o Bergamota 22 de Lula Bo, que eu adoro. É chique, né? Você vê que a coisa é outro nível, né? Quer saber o que é? Ai, bacana. Ai, excelente. Olha, eu também gostaria, já que a gente está nesse âmbito de curiosidades, eu gostaria de saber também, muitas vezes as pessoas falam assim, não, existe realmente uma fragrância que define sua identidade pela vida inteira, ou não, muitas vezes você vai mudando ao longo da vida, que você vai mudando como pessoa. Como que é a sua trajetória? Você prefere uma única fragrância, você vai mudando ao longo do tempo? Não, evidentemente, pelo meu trabalho, eu experimento muitas fragrâncias. Mas e depende da época na minha vida de muitas coisas, mas mudou. Então, eu usei uma fragrância durante 15 anos, mas de alguma forma, desde que estou no Brasil, isso pode ser, mudei porque era mais adequado ao clima europeu, que o clima tem isso. Mas também eu me cansei também de ter sempre a mesma fragrância, então mudei. E acho que são muitos elementos que entram em linha de conta na eleição e no uso de uma fragrância. Entendi. E vocês estão sentindo o sotaque do Olivier, e daí os amigos até brincam, né? Que você é? Brasileira, argentina? Eu sou brasileiro, porque nasci aqui no Brasil, mas meus pais são franceses, morei quase agora a maior parte da minha vida no Brasil, mas morei também em vários países da Europa e também 12 anos na Argentina. Então, além de viajar muito, também morou sim. muito em outros lugares também. E para o Mundial, então, torço ou para... primeiro para o Brasil, depois para a França e depois para a Argentina. Isso, e muito nos interessa saber se você vai ser convidado a vir assistir os jogos com a gente ou não. Olivier, quero te agradecer muito por você ter vindo. Foi um Tenho certeza prazer. que você vai voltar aqui porque a gente tem muito mais curiosidades. Olivier é professor da Perfumares, tem um curso de avaliador olfativo que é excelente, tem assim realmente muitas curiosidades mesmo, como você falou. E te agradeço muito. Se vocês quiserem seguir o Olivier, como que é onde que eles te encontram na rede social? Tem o LinkedIn? LinkedIn e também no Instagram? No Instagram. E como é que tá? Olivier Fabre 7. Olivier Fabre 7. Tudo junto. Tudo junto. Então, se vocês quiserem seguir o Olivier... Mas eu não... Bom, tem poucas coisas. Não tem problema, para quem vai querer perguntar. Não sou Vai querer perguntar. um geek. Ou se quiserem também, pelo nosso Papo de Perfumaria, sigam a gente aqui. Se quiserem fazer algum comentário, se quiserem fazer alguma pergunta, sugestão para quando o Olivier voltar, quais são as perguntas que vocês querem, o que vocês querem saber, sigam a gente aqui no Papo de Perfumaria e tragam as suas sugestões e suas perguntas. Obrigada por estar aqui, obrigada até uma Obrigado por vir mais uma vez, obrigado. Foi um prazer.